Bom dia, quinto ano D. Vamos para a nossa primeira aula de língua portuguesa? Hoje eu vou explicar a aula da página 24 e 23. Eu vou explicar a aula 3 e 4. A partir de hoje, eu gostaria que vocês colocassem assim, aí acima a data de hoje, a data que nós estamos hoje, tá bom? Vamos começar? Vou explicar o que nós iremos fazer hoje. O que vamos aprender hoje? Nesta aula, vocês lerão uma notícia e, a partir dela, poderão elaborar verbetes de curiosidades ou criar verbetes de curiosidade em cima dessa notícia. Então, vamos ler o texto com bastante atenção, tá? Porque agora nós vamos criar verbetes. Número 1. Antes da leitura, vamos conversar sobre alguns aspectos do texto. Vamos ler uma notícia cujo título é Gincana para refletir com as crianças sobre o consumo de plástico. O que vocês acham que será o assunto da notícia? Então, é importante vocês lerem bem o título, analisem, tá? B. Quem seriam os leitores potenciais dessa notícia? Por quê? Então, vocês vão refletir cada pergunta dessa e vocês podem estar respondendo mentalmente, tá? Vocês podem fazer essa reflexão e responder mentalmente ou escrever aí nesses espacinhos que tem entre uma pergunta e a outra. Após a reflexão, durante a leitura, você poderá destacar e usar um marca-texto, tá? Usar um marca-texto ou um lápis de cor, pontos que chamaram a sua atenção. E em seguida, faremos uma roda de conversa, expondo os pontos levantados e então conversaremos sobre a temática abordada. Então, vocês terão que ler toda essa notícia aí e não pode esquecer de analisar esse cartaz, que é muito importante. Na página 24 seria a continuação da leitura. Ao fazer a leitura, você vai grifando as partes principais do texto, tá? Não esquece, porque lá na frente nós iremos precisar fazer uma atividade. Então, aí vocês só precisarão voltar e ler as partes importantes que vocês grifaram, que pode ser pintando com marca-texto ou com lápis de cor. Para ficar mais fácil. Número 3. Vocês irão fazer uma interpretação daquilo que vocês leram, tá bom? Vocês vão ler bonitinho o texto e depois vocês vão fazer uma interpretação, tá bom? A. Qual é o tema central da notícia? B. Releia o texto e escreva um significado para cada palavra destacada. Se necessário, procure no dicionário. E as palavras são refletir, oculto, equivalente, desenfreado. E lembrando que essas palavras foram destacadas lá no texto, tá? Se você não tiver um dicionário, você pode estar pesquisando essas palavras no Google, tá? É uma outra maneira de vocês estarem pesquisando essas palavras, na ausência do dicionário. Agora vamos para a página seguinte, página 27, letra C. Como a pesquisa se relaciona com a atividade 1 da primeira aula que fizemos? Vocês vão voltar lá na primeira aula, fazer uma retomada dessa primeira aula e vai fazer uma comparação. Será que essas duas pesquisas têm relação uma com a outra? Qual é a relação que tem com a primeira aula e com a leitura dessa notícia que vocês acabaram de ler? Lembrando sempre, se vocês tiverem alguma dúvida, voltem, leiam, reflitam, tá? Essa atividade é de leitura, então é importante que vocês prestem bastante atenção naquilo que vocês estão lendo, tá? O tema da primeira aula, qual foi o tema da primeira aula? Tá bom? D, verdadeiro ou falso?
Marque V para verdadeiro e F para falso, de acordo com as informações da notícia. Letra E. Quais foram as 3 etapas da gincana para refletir com as crianças sobre o consumo de plástico? Então, nós temos 3 etapas e vocês irão colocar nesse espaço aí embaixo, tá bom? F. Volte ao texto, né? Volte à notícia. Releia os pontos destacados por você e pelos seus colegas. Faça uma tomada sobre as informações curiosas que chamaram a sua atenção. Lembre-se de que vocês irão compor um mural de curiosidades para compartilhar com os estudantes de sua escola e tudo que acharem interessante. Portanto, escolham com atenção. Aí abaixo nós temos um quadro de notas sobre o consumo de plástico. Então, aí vocês irão colocar os assuntos principais que vocês haviam marcado quando vocês fizeram a leitura do texto. Agora pause o vídeo para vocês fazerem sozinhos, tá bom? Que nós iremos corrigir. Vamos corrigir. Antes de iniciarmos a correção, vamos fazer uma reflexão sobre o uso do plástico? Assim como o coronavírus, os plásticos têm se espalhado pelo planeta. E muitas vezes esses plásticos eles vão parar no mar, devido à falta de consciência de algumas pessoas. Quando descartado de maneira inadequada, o lixo plástico pode parar nos oceanos e nas florestas, por exemplo, causando danos aos animais que ali vivem, uma vez que esses resíduos podem liberar gases tóxicos prejudiciais à natureza. Qual o impacto do descarte plástico no oceano? Uma enorme quantidade de resíduos plásticos cobrindo e afetando diversos ecossistemas no oceano. É com isso que o cientista tem se deparado durante expedições de pesquisa, que revelam o terrível impacto do descarte incorreto do plástico que vai parar nos mares por todo o mundo. E lembre-se, o que não acaba no lixo, acaba no mar. Agora vamos iniciar a nossa correção. Número 1. Qual é o tema central da notícia? O tema central da notícia é o consumo de plástico. O consumismo do plástico, o excesso de plástico é o tema central do texto. Letra B. Releia o texto e reescreva um significado para cada palavra destacada. Se necessário, procure o dicionário. Então vamos lá. Lembrando que dentro do contexto que a palavra ela está inserida dentro do texto, a gente consegue entender o significado dela. Então, refletir significa penar, analisar e provocar reflexão. Então, oculto significa escondido, encoberto e desconhecido. Equivalente. Lembra a matemática, né? Equivalente significa valor igual, ok? Agora a próxima palavra é desenfreado. Desenfreada significa sem freio, sem controle e que não se contém. C. Como a pesquisa se relaciona com a atividade 1 da primeira aula que fizemos? Lembra que nós fizemos uma aula sobre brinquedo, sobre que existe brinquedo de plástico, de madeira, qual era o seu brinquedo preferido? E o que essa aula que eu acabei de comentar com vocês tem a ver com a nossa aula de hoje, tá? Que a maioria dos brinquedos ele é feito de plástico. Então ficou muito claro para vocês, para quem lê o texto sobre consumo de plástico, que o plástico está cada vez mais dominando. Gente, imagina plástico no shampoo. Imaginar que a gente consome 5 gramas de plástico, o que equivale ao tamanho de um cartão de crédito.
Por dia, essa quantidade vai parar lá no nosso estômago, porque o plástico ele está inserido no alimento. D. Marque V para verdadeiro e F para falso, de acordo com as informações da notícia. A. A pandemia provocada pelo Covid-19 mudou a vida das famílias em todo o mundo, impondo uma série de desafios decorrentes do isolamento físico. A próxima. O plástico está por toda parte e é realmente assim que deve ser? Não, né, gente? Desse jeito, não. Não concordo, então é falsa. Podemos encontrar plásticos em muitos objetos, entretanto, não há plástico nas roupas que usamos. E com certeza essa é falsa. Tá lá no terceiro desafio, que fala assim, ó, que os tecidos, eles são muitas vezes feitos de uma mistura de fibras naturais, como algodão, e sintético, como diversos tipos de plásticos. O plástico se decompõe facilmente na natureza e não traz impactos ambientais? Essa com certeza é falsa, porque o plástico ele prejudica a natureza e traz impactos ambientais. As pessoas ingerem em média 5 gramas de plástico por semana, o equivalente a um cartão de crédito. E será que isso é verdadeiro ou falso? Infelizmente, essa é verdadeira. A gente consome plástico sim. Infelizmente. Letra E. Quais foram as 3 etapas da gincana para refletir com as crianças sobre o consumo de plástico? Essa resposta vai ser um pouquinho comprida, tá? Então, vamos ter paciência. Então, na primeira etapa, os participantes eles deveriam encontrar o plástico oculto na composição de diversos produtos domésticos e de higiene pessoal. E na segunda etapa, identificar o plástico no dia a dia, principalmente nos brinquedos. E terceira etapa, encontrar o plástico nas roupas. Então, essas foram as 3 etapas. F. Volte à notícia e releia os pontos destacados por você e pelos seus colegas. Faça uma tomada de notas sobre as informações curiosas que chamaram a atenção dos leitores da sua turma. Lembre-se de que vocês comporão um mural de curiosidades para compartilhar com os estudantes da sua escola tudo o que acharem interessante. Portanto, escolham com atenção. Então, é opcional, vocês que vão escolher. O que vocês acharam de importante na leitura desse texto sobre o plástico, né? Sobre o desafio. Eu vou colocar aqui, eu achei importante, mas possa ser que você tenha achado outra importante, tá? Então, escolha sua, pode ser igual a minha, pode não ser. E essa foi a minha escolha. Os plásticos descartados no dia a dia contaminam o solo, a água e os animais. E lembre-se, juntos somos mais fortes. E não esqueça de fotografar a atividade e enviar para a Pro. Obrigada e tenha uma boa tarde.